Você sabia que em alguns conventos, atrás dos muros de silêncio e oração, esconde-se uma história de dor e segredo? Um lugar onde o sofrimento não era apenas físico, mas também emocional. Onde jovens mulheres, muitas vezes sem escolha, viam suas vidas se perderem entre os corredores escuros de uma instituição que deveria ser de fé. Essa história é uma dessas. Uma história que você nunca vai esquecer. Oi, meu nome é Helena. Tenho 85 anos e sou de Cuiabá. Hoje vou contar para você uma história que ficou guardada no meu coração por muito tempo. Mas antes de começar, eu peço um favor. Se você ainda não deixou seu like, aproveite e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma história como essa, que tem tanto de dor quanto de superação. E, me conta, de onde você está assistindo? Eu adoro saber de onde cada um de vocês vem. Agora, venha comigo e ouça o que eu tenho para contar. Eu lembro bem do dia em que minha vida mudou para sempre. Eu era muito jovem, tinha apenas 18 anos. Naquela época, minha família acreditava que o único caminho certo para uma mulher era o convento. Não que eu tivesse escolhido aquilo, não. Foi uma decisão deles, minha mãe e meu pai. Eles achavam que a vida religiosa me daria tudo o que eu precisava: respeito, estabilidade e uma posição de honra. Mas o que ninguém me contou foi o que eu teria que abrir mão para seguir aquele caminho. Eu entrei naquele convento cheia de sonhos e esperanças, achando que seria um lugar de paz, onde eu poderia ajudar as pessoas e me encontrar com Deus. Mas logo percebi que aquele lugar não era o que eu imaginava. O convento era como uma prisão. O silêncio, as regras rígidas e as superiores, algumas delas tão duras e insensíveis. Eu vi meninas como eu, que eram forçadas a esquecer a vida que tinham antes, a família, os amigos, tudo. O convento nos transformava em sombras, sem voz, sem escolhas, apenas servindo, orando e vivendo em silêncio. E o pior de tudo, meu querido, é que naquele lugar ninguém podia questionar nada. Ninguém podia falar sobre o que sentia ou perguntar por que tudo era tão difícil. As superiores, algumas com um olhar severo, mantinham a ordem com um medo constante. O medo de quem ousasse levantar a voz, ou até mesmo mostrar um pouco de fraqueza. Eu lembro de uma irmã muito mais nova que chegou um dia, com o olhar tão perdido quanto o meu. Ela havia sido mandada lá pela família, como eu, sem escolha. Vi aquela menina se afundando na solidão e sabia o que ela estava sentindo. Mas não podia fazer nada, pois o medo de ser repreendida era maior do que a vontade de ajudá-la. Era como se, no convento, a dor fosse algo que precisávamos engolir em silêncio. Não demora muito para você perceber que, dentro daqueles muros, o maior inimigo não é o trabalho, nem a rotina. O maior inimigo é o silêncio. O silêncio que sufoca a alma. A cada dia que passava, eu me sentia mais perdida. O convento, que deveria ser um lugar de oração e paz, era, na verdade, um labirinto de regras, medo e solidão. Eu, que antes tinha uma vida simples e tranquila com minha família, agora só via aquelas paredes frias, aquelas freiras de semblante fechado e o som das rezas que ecoavam pelos corredores como um eco vazio. Eles diziam que era para me aproximar de Deus, mas, na verdade, eu me sentia cada vez mais distante dele e de mim mesma. Eu passava os dias em silêncio, tentando me acostumar com a vida de clausura, mas a verdade é que ninguém me preparou para o vazio que sentiria. Ninguém me falou sobre a dor de perder a própria identidade. E era como se, a cada dia, eu fosse deixando de ser Helena para me tornar apenas uma freira, sem nome, sem história. E era nesse silêncio sufocante que eu vi o pior acontecer. Como se não fosse suficiente o peso das orações sem fim, das tarefas diárias. Eu fui testemunha de algo que ninguém deveria ter visto.
Uma irmã muito nova, talvez com a mesma idade que eu tinha quando cheguei, foi levada ao mosteiro de madrugada com os olhos cheios de medo. Ela estava pálida, suando frio, e eu sabia que algo terrível havia acontecido. Ela nunca mais foi a mesma depois disso. Nosso convento, assim como tantos outros, tinha seus segredos. As autoridades que deveriam proteger aquelas que estavam ali fechavam os olhos para o que acontecia nos corredores escuros, onde ninguém ousava ir. Não era só o trabalho exaustivo, a comida escassa. Era o peso das regras não ditas, do medo silencioso que nos rondava. Não tínhamos permissão para questionar, para expressar qualquer tipo de dor ou angústia. Tudo isso era abafado pela oração, pelas horas intermináveis de silêncio. Eu me pergunto até hoje como nós, aquelas mulheres jovens e cheias de vida, fomos deixadas a se perderem assim, entre as paredes de um convento. E o pior é que, por muito tempo, eu mesma aceitei isso como o meu destino. O silêncio, o medo, tudo era parte da minha nova vida. E eu, na minha juventude, achava que não havia mais saída. Foi então que, certa noite, quando o convento estava em silêncio absoluto, eu ouvi algo que mudaria tudo. Era um suspiro. Um suspiro abafado que vinha de algum lugar do corredor. Não era um suspiro qualquer. Era o suspiro de alguém que estava pedindo socorro. E eu sabia exatamente o que isso significava. Era uma noite fria, mais gelada do que as outras. O convento estava em total silêncio, como sempre, exceto pelo som da madeira rangendo sob os passos das irmãs, que caminhavam como fantasmas entre os corredores. Mas naquela noite, algo estava diferente. Eu estava em meu quarto, rezando como nos mandavam, quando ouvi o suspiro. Era fraco, quase imperceptível, mas eu sabia que não era normal. No começo pensei que fosse minha imaginação, talvez o vento que passava pelas frestas das janelas. Mas não era. Eu sabia. Aquilo não era só um suspiro, era um pedido de socorro. Mas quem, dentro daquele convento, ousaria pedir ajuda em plena madrugada, quando ninguém estava disposto a ouvir? Eu, que já estava acostumada a viver no medo, não sabia o que fazer. A voz da minha consciência dizia para eu ignorar, continuar com minha rotina e esquecer aquilo. Mas outra parte de mim, uma parte mais profunda, não conseguia. Eu levantei com o coração batendo forte no peito. Eu sabia que se fosse pega fora de meu quarto, as consequências seriam severas. Mas não consegui resistir. Levantei e, em passos lentos, segui aquele som, até o fundo do corredor. Quanto mais eu caminhava, mais o suspiro se tornava claro. Era de alguém desesperado, alguém que estava quebrando as regras, assim como eu. Cheguei na porta do quarto, onde o som vinha. Eu não sabia o que faria, nem o que esperava encontrar. Respirei fundo e encostei o ouvido na porta. Foi então que ouvi um choro, baixinho, mas inconfundível. Era uma irmã, uma das mais novas, que estava ali, sozinha, entre as sombras. Sua face estava escondida nas mãos, e seus ombros tremiam. Eu reconheci aquela jovem. Mas naqueles momentos de angústia, ela não era mais uma colega de convento. Ela era alguém que estava quebrando, se perdendo, como eu. Já me sentia há tanto tempo. Foi ali, naquele instante, que eu entendi. Não éramos apenas mulheres tentando encontrar paz. Não, estávamos presas. Presas em uma rede de silêncio e medo, onde qualquer ato de rebeldia, qualquer questionamento, era imediatamente silenciado. Aquelas que se atreviam a chorar, a pedir ajuda, eram vistas como fracas, ou pior, punidas. Eu queria fazer algo por ela, mas o que eu poderia fazer? Eu mesma estava tão perdida quanto ela. Não tinha coragem para interceder. A minha própria dor, meu próprio medo, estavam me consumindo.
Eu sabia que se fosse descoberta, talvez a minha vida ali dentro se tornasse ainda mais insuportável. E a dor dela, aquela dor profunda, estava sendo ignorada pelas mesmas pessoas que nos chamavam para a oração. Naquele momento eu tomei uma decisão. Não sabia se era certa ou não, mas sabia que não poderia mais continuar vivendo assim. Se não fosse por mim, que pelo menos fosse por ela. Eu sabia que algo precisava mudar, mas eu também sabia que fazer qualquer coisa poderia custar minha liberdade, minha paz, até minha alma. Eu voltei para o meu quarto naquela noite, mas a minha mente não me deixou em paz. O suspiro daquela irmã, o choro abafado, o medo nos olhos dela, tudo aquilo me assombrava. Não conseguia mais dormir. Cada vez que fechava os olhos, sentia a presença daquela dor, de algo que estava acontecendo ali e que todos estavam ignorando, fingindo que não existia. Eu sabia que se ficasse ali, o convento me engoliria por completo. Me tornaria como as outras irmãs, que já haviam se conformado com a vida de silêncio, de sofrimento disfarçado. Mas eu não podia. Não podia deixar aquilo passar. Eu precisava fazer algo. Mas o quê? O medo de ser descoberta, de ser castigada, tomava conta de mim a cada passo que eu dava dentro daqueles muros. Cada movimento, cada pensamento parecia estar sendo vigiado. Foi quando eu percebi. Se alguém fosse fazer algo, teria que ser eu. Porque eu não podia mais viver naquele lugar, fingindo que estava tudo bem, que nada estava acontecendo. Eu queria gritar, correr para fora, pedir ajuda. Mas o que ninguém entendia era que naquele convento, o maior inimigo era o silêncio. E o silêncio, meu querido, nos matava aos poucos. Naquela noite, o que eu vi naquele corredor não era só uma jovem chorando, não. Eu vi o reflexo do que eu mesma estava me tornando. Eu vi que se não fizesse algo, iria me perder ali, como tantas outras. Foi então que eu tomei uma decisão. Não poderia mais ficar de braços cruzados. Então, no meio da noite, sem fazer barulho, sem ninguém saber, eu me levantei. Não era só a minha liberdade que estava em jogo. Era a minha alma. Eu sabia que algo precisava ser feito. Com os passos silenciosos, me dirigi até o refeitório, onde as chaves dos quartos eram guardadas. Sabia que, se pegasse aquelas chaves, poderia libertar a jovem. Poderia, pelo menos, tentar. Mas quem me garantiria que eu não seria pega? Quem me garantiria que o convento não me castigaria de forma impiedosa, como eles sempre faziam com quem se rebelava? Mas naquela noite, o medo não falou mais alto. Eu fui até o refeitório, peguei as chaves e me dirigi ao quarto onde a irmã estava. O coração batia tão rápido que eu pensei que todos no convento pudessem ouvir. Cada passo parecia um risco enorme, mas eu já não conseguia mais me controlar. Quando finalmente cheguei à porta do quarto dela, olhei pela fresta e vi a irmã, ainda deitada, mas agora mais calma. Eu sabia que mesmo que não fosse capaz de mudar tudo, de salvar a alma dela, ao menos poderia lhe dar um pouco de esperança, algo que ela já não acreditava mais que existia. E foi ali, naquela noite, que eu tomei uma decisão mais importante do que qualquer outra que fiz na vida. Não iria mais aceitar o silêncio. Com as chaves em mãos, eu abri a porta do quarto, e os passos que eu dei depois disso mudaram tudo, porque naquela noite eu não estava mais sozinha, e não estava apenas lutando pela minha liberdade. Eu estava lutando pela liberdade dela, pela nossa liberdade. Eu não sabia o que aconteceria depois, mas sabia que não podia mais viver com a sensação de que estava me afogando dentro daqueles muros. O medo de ser pega, de ser castigada, quase me paralisou. Mas algo dentro de mim estava mais forte. A dor, a solidão, o desespero daquelas que estavam ali, todas aprisionadas como eu. Isso me deu forças. Eu precisava fazer algo. Precisava tentar. Sabia que se ficasse mais um dia naquele convento,
Iria me perder, e não poderia permitir que isso acontecesse. A cada passo que eu dava, o medo aumentava, mas também o sentimento de que estava fazendo a coisa certa. Eu sabia que se pegasse aquelas chaves, conseguiria libertar aquela irmã, aquela alma perdida. E ao fazer isso, quem sabe, libertaria a mim mesma também. O convento já havia me tirado muito, mas eu não queria mais perder a minha coragem, minha capacidade de agir. Eu não queria ser mais uma entre tantas que apenas aceitavam a dor sem questionar. Eu fui até o refeitório com o coração batendo forte, tentando controlar o pânico. Cada porta que eu passava parecia ser uma barreira a mais, cada segundo mais precioso, como se eu estivesse correndo contra o tempo. O som dos meus próprios passos parecia ecoar em todo o convento, mas eu continuei, sem hesitar, até que finalmente cheguei ao local onde as chaves estavam guardadas. Eu as peguei com mãos trêmulas, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu sabia que se fosse descoberta, minha vida ali nunca mais seria a mesma. Mas também sabia que se não fizesse nada, minha alma morreria. Com as chaves nas mãos, fui em direção ao quarto da irmã. Cada corredor parecia mais escuro do que o anterior, e o silêncio do convento se tornava ensurdecedor. O medo estava em cada canto, mas também estava o impulso de seguir em frente, de não voltar atrás. Quando cheguei à porta do quarto, vi a fresta de luz que se escapava debaixo da porta. O suspiro da irmã ainda estava ecoando em minha mente, e eu sabia que ela estava ali, sozinha, perdida em um mundo onde ninguém podia ajudá-la. Mas eu estava ali agora. Eu sabia que ela precisava de alguém, de algo. E talvez eu fosse a única que poderia fazer algo por ela. Ao virar a chave na fechadura, o som foi quase ensurdecedor. Eu congelei por um instante, o medo quase me paralisando, mas o sentimento de que essa era a única chance que tínhamos me fez seguir em frente. A porta se abriu lentamente, e eu a vi ali, sozinha, deitada, com os olhos vazios. Parecia que ela já não acreditava mais que poderia escapar daquelas paredes. Mas, ao me ver, algo se acendeu em seu olhar. Uma chama de esperança, de algo que ela já pensava ter perdido. Eu sabia que não podia fazer milagres, mas podia lhe dar uma coisa que ela já não esperava mais: a possibilidade de escolha. Eu me aproximei dela lentamente, sem dizer uma palavra. O que poderia eu dizer? Como explicar que estava ali para ajudá-la quando, na verdade, nem eu mesma sabia o que ia acontecer? Mas, naquele momento, palavras eram desnecessárias. Eu não estava ali para prometer nada. Estava ali para mostrar que ainda havia uma saída, que ela ainda poderia lutar. E, mais importante, que ela não estava sozinha. Olhamos uma para a outra por um longo tempo, mas não precisávamos dizer nada. Ela sabia o que eu estava fazendo, e eu sabia que ela entendia. Não era só uma fuga, era a chance de recuperar algo que havia sido tirado de nós. Nossa dignidade, nossa voz, nossa liberdade. Saímos da sala com as chaves nas mãos, e naquele momento, o convento parecia ser um lugar menor, menos ameaçador, como se as paredes que antes nos aprisionavam, de repente, estivessem começando a se quebrar. Mas eu sabia que essa era uma fuga temporária. O que viria depois? O que aconteceria quando o convento descobrisse que alguém ousou quebrar as regras? Eu não sabia. Mas uma coisa era certa. A partir daquele momento, as coisas não seriam mais as mesmas. E por mais que o medo me acompanhasse, eu também sentia uma força diferente dentro de mim. Algo que eu nunca senti antes. Eu só queria que ela soubesse que não estava sozinha. E que, por mais que o convento tentasse nos quebrar, ainda éramos capazes de lutar. E que mesmo nas noites mais escuras, a gente podia encontrar uma luz, uma saída. Com as chaves ainda nas mãos, o medo que antes dominava o convento começou a desaparecer.
Mas, ao mesmo tempo, uma nova sensação tomava conta de mim. Era o medo do desconhecido, daquilo que estava por vir. Aquele simples gesto de abrir aquela porta, de dar aquela chance a ela, estava prestes a mudar tudo. O convento não ficaria impune. Eles iriam descobrir. Eu sabia disso. E o que viria depois seria a minha sentença. Não havia dúvidas. Mas não pensei muito. Não podia. Se eu parasse para refletir, o medo tomaria conta de mim, e eu não teria coragem de seguir em frente. Eu não podia voltar atrás. Agora, havia uma vida em jogo. A dela, a minha, a nossa. Fomos pela porta dos fundos, um caminho que eu conhecia bem. Era arriscado, claro. A qualquer momento, uma freira poderia aparecer. Um som poderia denunciar a nossa fuga. Mas não havia mais escolha. Estávamos além do ponto de não retorno. Eu não sabia o que o futuro reservava. Mas, naquele momento, a única coisa que importava era sair dali. Sair daquele lugar que nos aprisionava de formas que eu nem conseguia entender completamente. Eu olhei para ela, tentando manter a calma. Ela estava tão quieta, tão assustada. Eu podia ver o medo em seus olhos, mas também havia algo mais. Uma pequena esperança. Algo que talvez ela tivesse perdido há muito tempo. Ela não estava mais sozinha. E aquilo, por mais que parecesse simples, era o maior consolo que eu podia oferecer. Nós caminhamos pela escuridão. O som dos nossos passos abafados pelo medo. Cada corredor parecia mais comprido, mais escuro, como se o convento estivesse tentando nos engolir. Mas, à medida que avançávamos, o ar parecia mais fresco. Eu sabia que estávamos mais perto da liberdade, mas o preço que teríamos que pagar, eu ainda não sabia. Então, no meio do caminho, ouvimos algo. Um som distante, mas inconfundível. Os passos de outras freiras vindo em nossa direção. Meu coração quase parou. Não havia mais tempo. Eu olhei para a irmã e, por um momento, pensei em correr, em me esconder. Mas algo me disse que não poderíamos mais. Não haveria mais volta. Eu tomei a decisão de enfrentá-las. Corremos para um pequeno armário no final do corredor. Nos escondemos lá, em silêncio absoluto, tentando não fazer o menor ruído. Meu corpo tremia de medo, mas eu não deixei que isso nos paralisasse. Eu olhei para a irmã e vi que ela também estava com medo, mas seus olhos tinham uma chama diferente. Uma chama que eu reconheci em mim mesma, quando finalmente tomei a decisão de lutar. Os passos se aproximaram mais e mais. Podíamos ouvir o som das sandálias delas arrastando no chão. Elas estavam passando pelo corredor, mas não sabiam que estávamos ali, escondidas, respirando o ar abafado dentro do pequeno espaço. Eu podia ouvir o som da minha própria respiração, o batimento acelerado do meu coração, como se o tempo tivesse desacelerado. E por um momento, tudo o que eu queria era desaparecer. Mas sabia que não podia. Se fôssemos pegas, as consequências seriam severas. Os passos pararam bem perto da nossa porta. O meu corpo estava em choque, mas de alguma forma consegui manter o controle. Eu olhei para a irmã ao meu lado e ela me deu um pequeno aceno com a cabeça, como se dissesse: "Nós vamos sair dessa." Foi uma pequena troca de olhares, mas eu sabia exatamente o que significava. Passaram alguns segundos que pareciam horas. O silêncio ficou pesado, como se o convento estivesse esperando que fizéssemos o nosso próximo movimento. Mas então, os passos se afastaram. Elas não pararam para investigar. Elas simplesmente seguiram em frente. O alívio que senti foi tão grande que quase me fez desabar. Mas eu sabia que não podíamos comemorar ainda. Não podíamos abaixar a guarda. O perigo estava longe de terminar. Nos levantamos rapidamente e saímos do armário. Ainda com as chaves nas mãos, seguimos para a porta de saída. O ar fresco da noite já nos atingia, mas eu sabia que não podíamos relaxar ainda. A liberdade estava à vista,
Mas eu tinha a sensação de que algo maior, algo muito pior, estava prestes a acontecer. Quando finalmente conseguimos sair para o jardim, a sensação de estar fora daquelas paredes era indescritível. Estávamos livres. Mas por quanto tempo? Olhei para ela, a irmã que havia ajudado a nos escapar, e vi a gratidão em seu olhar. Mas também vi o medo. O medo de ser descoberta, de pagar por nossas ações. E enquanto olhava para ela, percebi que, talvez, a liberdade que eu tanto queria não fosse tão simples quanto sair dali. Ela era só a primeira parte da nossa luta. Então, olhei para o horizonte e fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Não importa o que acontecesse, não voltaria atrás. Não podia. Ao sair do convento, a sensação de liberdade era palpável. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que a verdadeira luta estava apenas começando. Olhei para ela, a irmã que agora estava ao meu lado, e soube que nossa jornada tinha apenas começado. O convento ainda estava atrás de nós, e a dúvida de sermos encontradas nunca deixou de me acompanhar. O medo agora não era mais só o de ser punida. Era o medo de que o convento nunca realmente nos deixasse em paz. Avançamos pelo jardim, o vento frio da noite batendo contra nossos rostos, como se o mundo lá fora fosse um lugar completamente diferente daquele que conhecíamos. E, por um momento, tudo parecia tão estranho. Mas o som das nossas respirações apressadas e o som abafado dos nossos passos não me deixavam esquecer. Estávamos fugindo. Fugindo da nossa própria vida, daquilo que era esperado de nós. E mais do que tudo, fugindo da dor silenciosa que o convento nos impunha. Quando chegamos à estrada, olhei para trás. O convento estava distante, mas parecia que suas sombras ainda se estendiam sobre nós, como se nos observassem, aguardando o momento certo para nos alcançar. Cada movimento parecia ser detectado. Cada passo que dávamos parecia ser um risco. Eu sabia que não era só o convento que estávamos fugindo. Era a própria ideia de sermos subjugadas, de sermos esquecidas. Eu não sabia até onde íamos conseguir ir, mas a irmã estava comigo. A força dela era contagiante. Mesmo com o medo estampado no rosto, ela estava disposta a seguir em frente, como se já não houvesse mais nada a perder. E naquele momento, senti que talvez eu também já não tivesse mais nada a perder. O que mais poderia acontecer? Já havíamos quebrado todas as regras, atravessado todas as fronteiras. Agora só havia um caminho à frente. Mas ao virarmos uma esquina, um grito cortou o silêncio da noite. Era distante, mas inconfundível. O som de passos rápidos, vozes desesperadas. O convento havia nos descoberto. O pior pesadelo estava acontecendo diante dos nossos olhos. Não éramos mais apenas duas mulheres em fuga. Agora, estávamos sendo caçadas. A sensação de ser perseguida é indescritível. O medo é uma coisa concreta, que se agarra a você e não deixa mais que você respire. O som das vozes se aproximando parecia nos engolir. Eu sabia que tínhamos que correr. Mas o que mais poderia correr, além do nosso medo? As ruas desertas não eram suficientes para esconder a nossa fuga. Eu olhei para ela e vi que o medo também estava dominando seus olhos. Mas ainda assim, nenhum de nós parou. Não poderia ser agora. A cada curva, o som das vozes aumentava. Os passos estavam cada vez mais próximos. Podíamos ouvir as irmãs gritando, chamando o nosso nome. O convento não nos deixaria em paz. Não sabia quanto tempo conseguiríamos aguentar, mas uma coisa era certa. As paredes do convento estavam longe, mas a caça estava apenas começando. Quando entramos em uma pequena rua, sem saída, o som das vozes se aproximou de forma assustadora. Não havia mais por onde correr. Eu sabia que as irmãs nos cercavam, e não sabíamos o que esperar. O que eles fariam conosco? Nos trariam de volta ao convento
E nos castigariam de forma cruel? Ou teriam misericórdia? Eu não tinha mais respostas. Só uma certeza. Não iríamos voltar. Foi quando, no meio da confusão, um homem apareceu. Eu o vi surgir de uma porta lateral como uma sombra na noite. Ele nos olhou, e seu olhar parecia dizer mais do que 1000 palavras. Um estranho, que, em meio ao caos, era nossa única chance de escapar. Ele se aproximou rapidamente, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele sussurrou: "Venham, sigam-me, eu posso ajudar." Era uma oportunidade, uma chance de sair daquela rua sem volta. Mas por um momento, a desconfiança quase me impediu de seguir. Quem era aquele homem? E por que ele estava disposto a nos ajudar? Mas o perigo era maior do que qualquer dúvida que eu pudesse ter. Olhei para a irmã ao meu lado, e ela me olhou de volta, sem palavras, apenas com o medo nos olhos. Sabíamos que não tínhamos mais escolha. Seguimos o homem pelas ruas escuras, sem olhar para trás. Ele nos guiava com rapidez, e eu sabia que qualquer momento a nossa sorte poderia mudar. O convento estava perto. A qualquer momento poderiam aparecer, e nossa fuga poderia terminar ali. Mas algo dentro de mim, uma força que eu não sabia que tinha, me dizia para seguir, para confiar no desconhecido. Porque, naquele momento, o maior inimigo era a dúvida. E eu sabia que se hesitássemos, a nossa liberdade escaparia por entre os dedos. O homem nos conduzia pelas ruas desertas como se soubesse exatamente para onde estava indo. Não falou uma palavra, mas o movimento de suas mãos indicava que precisávamos acelerar o passo. Eu, por dentro, estava em pânico, tentando entender o que estava acontecendo. Quem era ele? Por que ele apareceu justamente no momento em que estávamos prestes a ser capturadas? Mas, ao mesmo tempo, havia algo no jeito dele. Algo nas suas atitudes que me dizia para confiar. Eu não sabia por quê, mas no fundo do meu coração, eu sentia que, se não o seguisse, as consequências seriam piores. Passamos por becos estreitos, muros altos e ruas vazias. A cidade parecia deserta, mas eu sabia que não estava sozinha ali. O convento ainda estava atrás de nós, e de algum jeito o som dos passos das freiras ainda ecoava em minha mente. Elas estavam tão perto, tão perto. O homem nos levou até um pequeno armazém. As portas estavam fechadas, mas ele as abriu com rapidez e nos puxou para dentro. Era escuro lá dentro, e o cheiro de madeira envelhecida me fazia sentir um calafrio na espinha. Mas eu não podia questioná-lo. Eu precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo. "Fiquem quietas", ele sussurrou, fechando a porta atrás de nós com um estrondo baixo. "Eles estão chegando, mas não aqui. Por agora, estão seguras." Eu olhei para a irmã e vi o mesmo medo que sentia. Ela não dizia nada, mas seus olhos estavam cheios de perguntas. Eu tinha tantas perguntas, mas nada fazia sentido. Ele nos ajudou. Mas quem era ele? O que queria em troca? O que mais ele sabia sobre o convento? As palavras que ele disse estavam gravadas na minha mente. Eles estão chegando. Quem? Quem estava atrás de nós agora? O convento? Ou algo ainda mais sinistro? Eu não queria perguntar nada. Não queria mostrar que estava com medo. Mas meu coração batia rápido. E minha mente estava em um turbilhão. "Quem é você? O que quer com a gente?" Eu finalmente perguntei, tentando manter minha voz firme. Ele me olhou, e por um momento, senti que ele estava analisando cada um dos meus movimentos. Como se ele soubesse que eu estava prestes a fazer uma escolha. Um simples movimento. Um simples passo, e tudo mudaria. "Eu não tenho muito tempo para explicações", ele disse com uma calma assustante. "O convento é apenas o começo. Não é só lá que a sua história vai terminar. Eles têm muito poder. Poder que vai além das paredes do convento."
Ele olhou pela janela como se estivesse vigiando algo. Mas vocês duas podem mudar isso. Podem fazer a diferença. Eu senti um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Como ele sabia o que eu estava pensando? O que queriam dizer aquelas palavras? O que ele queria de nós? Antes que eu pudesse perguntar mais, ele levantou a mão, pedindo silêncio. A irmã ficou ainda mais pálida. Eu podia sentir o medo dela aumentando, mas ela, como eu, estava sem respostas. Ele nos olhou com um ar de urgência. Eu estou ajudando vocês, mas preciso que sigam minhas instruções. Não podem hesitar. E se vocês quiserem sair disso vivas, terão que confiar em mim. Eu olhei para a irmã. O medo estava estampado em seu rosto. Ela queria correr, voltar para o convento, talvez até se entregar a tudo o que era certo, o que o convento dizia que era certo. Mas eu não podia voltar, não depois de tudo o que já passamos, não depois de saber o que aquele lugar fez com a nossa alma. Eu confio em você, eu disse, sem saber se estava me referindo ao homem ou à minha própria coragem. A irmã apenas assentiu, sem palavras. Ela sabia o que eu sabia. Nossa única chance agora era seguir em frente, mesmo sem saber exatamente o que esperar. O homem nos levou até um canto escuro do armazém. Ele puxou uma corda que estava pendurada na parede, e uma escotilha no teto se abriu, lentamente. A poeira desceu como uma cortina, e eu vi uma escada de madeira que levava para o andar superior. Subam, ele disse com uma firmeza que não admitia perguntas. Aqui ninguém os encontrará. Mas lembrem-se, o convento não vai descansar até encontrar vocês. E quando isso acontecer, vocês precisarão ser mais fortes do que nunca. Enquanto subíamos, a irmã ainda estava com o olhar perdido, como se tentasse entender o que tinha acabado de acontecer. Eu estava sentindo o mesmo, mas algo dentro de mim dizia que, se não fizéssemos isso agora, nossas chances de sobreviver seriam ainda menores. Quando chegamos ao topo da escada, o homem fechou a escotilha. A escuridão lá em cima era total, mas ele acendeu uma vela, revelando um pequeno espaço que parecia uma sala de armazenamento. Era uma espécie de esconderijo improvisado. Nada luxuoso, mas estava seguro, por enquanto. Aqui vocês estarão seguras por agora, ele disse, olhando pela janela com um olhar distante, como se estivesse esperando algo que ainda não havia chegado. Mas não fiquem muito tempo. O tempo de vocês está acabando. Eu não entendia nada. O que ele queria dizer com isso? O que estava acontecendo? O que mais existia além do convento? E por que ele estava nos ajudando? Mas, por mais que eu tivesse tantas perguntas, eu sabia que não havia tempo. O convento estava à espreita, e a única certeza que eu tinha era que, se não tomássemos uma decisão rápida, tudo o que fizemos até agora teria sido em vão. O homem não disse mais uma palavra depois de nos levar para o esconderijo. Ficou lá, imóvel, observando a cidade pela janela. O silêncio entre nós era pesado, quase ensurdecedor. Eu podia sentir o peso daquelas palavras que ele havia dito, como se estivessem ecoando na minha mente. O convento não vai descansar até encontrar vocês. E quando isso acontecer, vocês precisarão ser mais fortes do que nunca. Eu sabia que ele tinha razão, mas não sabia o que fazer com essa verdade. Até onde eu deveria confiar nele? E o que significava realmente ser mais forte do que nunca? Minha mente estava fervilhando, mas eu não conseguia encontrar respostas. Só sabia que o convento estava atrás de nós e que, por mais que tentássemos nos esconder, a caçada havia começado. A irmã estava sentada em um canto, seus olhos vidrados, como se ela estivesse tentando entender tudo o que tinha acontecido. Eu sabia o que ela pensava. O medo, a incerteza, a sensação de estar fora de controle.
Mas não podíamos dar para trás agora. Eu olhei para ela e, em um ato de coragem, me aproximei. Precisamos manter a calma. Não temos mais opções. Ela me olhou, e algo em seus olhos mudou. Ela assentiu, mas o medo ainda estava lá. Eu me virei para o homem. Ele estava em pé, ainda olhando para a janela. Mas algo na sua postura me dizia que ele estava atento, que ele sabia que o tempo estava se esgotando. Eu não sabia o que ele sabia, mas algo dentro de mim me dizia que ele tinha mais respostas do que estava dizendo. Eu me aproximei dele, mas antes que eu pudesse perguntar algo, ele virou-se lentamente e disse: "O convento não é o único problema. Eles têm olhos em todos os lugares. Pessoas que vocês nunca imaginariam que trabalhariam para eles. E quando eles descobrirem que vocês fugiram, eles vão usar todos os métodos possíveis para encontrá-las." Eu senti uma angústia crescer dentro de mim. Como assim? Todas as pessoas? Eu já sabia que o convento era implacável, mas a ideia de que não havia mais ninguém em quem confiar me fazia querer gritar. Mas ao invés disso, engoli meu medo e perguntei: "Quem são essas pessoas? O que você está nos dizendo?" Ele olhou para mim com um olhar enigmático, como se estivesse ponderando se deveria ou não nos contar a verdade. Mas então, como se tivesse decidido, ele falou baixinho: "Não se trata apenas de fugirem do convento. O convento é apenas uma parte da história. Eles fazem parte de algo muito maior. Algo que vai além da fé, além das paredes de pedra e silêncio que vocês conhecem. O que vocês descobriram sem querer foi muito mais do que eles podiam permitir. E agora, quando souberem que há quem tente desafiá-los, eles vão parar por nada para destruir vocês." Eu fiquei sem palavras. Ele estava dizendo que todo o sofrimento, todas as coisas horríveis que havíamos vivido, não se tratavam de um simples convento. Havia algo mais por trás disso, algo maior e mais perigoso. Eu sentia o peso dessas palavras apertando meu peito, e minha mente não conseguia processar tudo de uma vez. "Mas o que é isso? O que eles querem de nós?" Eu perguntei, minha voz tremendo. Ele olhou para nós, mais uma vez, com aquela expressão de quem sabia mais do que estava disposto a contar. Então suspirou e respondeu: "O convento, as freiras, todas aquelas que vocês conhecem ali são apenas peões. Elas são as que lidam com o lado visível, o lado divino do que acontece. Mas por trás disso, há algo muito mais obscuro. Uma organização secreta, um círculo fechado de pessoas poderosas que manipulam as decisões do convento e de muitos outros lugares. Eles não estão apenas preocupados com as fugas. Estão preocupados com o que vocês viram, com o que descobriram e, principalmente, com o que sabem sem saber." As palavras dele caíram como um peso em meu peito. Eu não conseguia entender completamente o que ele estava nos dizendo. Como assim? O que sabemos sem saber? O que isso significava? Eu olhei para a irmã e vi que ela estava tão perdida quanto eu. Mas ela estava começando a perceber, como eu, que não havia mais volta. O que quer que fosse, era muito maior do que nós duas. "Eles vão atrás de tudo o que ameaçar o controle deles", o homem disse, quebrando o silêncio. "E vocês são uma ameaça. Mas, se quiserem sobreviver, vão precisar agir rápido. Não podem confiar em mais ninguém além de vocês mesmas." Eu estava quase sem forças para entender tudo isso. Mas algo dentro de mim, aquele impulso que me fizera agir antes, me fez tomar uma decisão. Como podemos derrotá-los? Eu perguntei, sentindo que a batalha que havia começado, e que agora não era mais só sobre fugir. Era sobre lutar, sobre descobrir a verdade. Ele sorriu, um sorriso sombrio e enigmático, como se soubesse que nós não estávamos preparadas para a resposta. Mas mesmo assim, ele disse: "Não estou dizendo que será fácil.
Não estou dizendo que será sem sacrifícios, mas, se quiserem a verdade, vão precisar entrar mais fundo no jogo. Não basta fugir. Agora, o que vocês precisam é encontrar o centro, o ponto onde tudo começa, e isso vai levá-las diretamente ao coração deles. Eu olhei para ele sentindo o peso de suas palavras. O coração deles? Sim. E é lá que vocês vão encontrar as respostas para tudo. Mas para chegar até lá, terão que cruzar fronteiras que nunca imaginaram que existissem. Terão que estar preparadas para tudo, para o que for necessário. Eu sabia que não havia mais saída. O homem tinha nos dado uma escolha. Ou íamos em frente, desafiando todo o poder do convento e dessa organização secreta. Ou, ao tentar fugir, seríamos caçadas até o fim. O que ele estava nos oferecendo não era liberdade. Era uma luta pela verdade. E por mais que o medo me dominasse, eu sabia que não havia mais nada, Fafá, a fazer. Tínhamos que seguir em frente. Estamos com você, eu disse, a voz mais firme do que eu me sentia. Mas, na verdade, eu não sabia se estávamos realmente prontas para o que vinha a seguir. O que quer que fosse, a nossa luta estava apenas começando. Aquelas palavras do homem sobre o coração deles ainda ecoavam na minha mente como um grito abafado. Eu sabia que não podíamos mais voltar. Não depois de tudo o que ele disse. Mas mesmo assim, uma parte de mim, aquela que ainda tinha medo, queria virar as costas e correr. O que quer que fosse, o desconhecido, as sombras, o que quer que estivesse nos esperando, parecia algo que eu nunca seria capaz de enfrentar. Mas outra parte, aquela que tinha sobrevivido ao convento, sabia que não havia escolha. Era agora ou nunca. O homem nos olhou com aqueles olhos fixos e intensos, como se estivesse esperando pela nossa decisão. Ele não parecia nervoso nem hesitante. Ele sabia o que queria. Ele sabia o que estava fazendo. Mas, em mim, a dúvida ainda me consumia. Por que você está nos ajudando? Eu perguntei mais uma vez, a voz trêmula. Qual é o seu interesse nisso tudo? Ele respirou fundo e por um momento parecia pesar suas palavras. Eu não estou fazendo isso por interesse, Helena. Eu estou fazendo isso porque sei o que é ser caçado. Porque sei o que é ter a sua vida controlada por alguém ou algo maior do que você. Ele fez uma pausa e, por fim, completou. Eu fui um de vocês, anos atrás. Fui pego pelo mesmo sistema, mas eu escapei. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Escapou? Como assim? Eu não conseguia entender. Ele tinha sido uma vítima também? Como alguém que já tinha vivido isso poderia estar tão calmo agora? O que ele sabia que eu ainda não sabia? Ele sorriu, um sorriso triste e cansado. Você ainda não entende, Helena, mas vai entender quando chegar a hora. O que acontece com vocês duas, é apenas o começo. Se conseguiram sair do convento, isso é uma vitória. Mas o mais difícil ainda está por vir. E, por favor, não pense que o convento é o seu maior inimigo. O que eles representam é só uma parte do quebra-cabeça. E o que mais existe além disso? O que estão fazendo conosco? A irmã perguntou, agora mais calma, mas ainda com uma sombra de dúvida nos olhos. O homem olhou para ela, e por um momento, parecia que ele queria contar tudo, mas algo o impediu. O que vocês viram dentro daquele convento, os segredos, as práticas, isso é só a ponta do iceberg. O que elas fazem, as freiras, é o que chamam de purificação. Mas não é purificação religiosa, é outra coisa. Um controle mental, uma manipulação que vai além da fé, além da moralidade. Ele deu um passo mais perto. Agora, os olhos fixos nas nossas expressões. O que elas fazem é preparar pessoas como vocês para algo muito mais sombrio do que imaginam. Algo que está em todo o Brasil e que se espalha pelo mundo.
As palavras dele ficaram suspensas no ar. Eu sentia uma pressão no peito, como se estivesse perdendo o fôlego. Preparar para o quê? Eu sussurrei, sem saber se queria ouvir a resposta. O homem finalmente se aproximou mais. Ele parecia mais decidido agora, e a seriedade em seu olhar se intensificou. Eu vou ser direto com vocês. As freiras do convento, aquelas mulheres que vocês chamam de religiosas, fazem parte de um sistema global de controle. Elas não são apenas uma ordem religiosa. Elas são peões, como eu disse, dentro de um jogo maior. Elas são controladas por uma sociedade secreta que manipula a fé e usa pessoas como vocês, mulheres vulneráveis que perderam tudo, para seus próprios fins. Elas criam soldados, servos, sem nem que vocês percebam. Vocês não têm ideia do poder que essas mulheres possuem. Eu engoli em seco, minhas mãos tremendo. Não podia acreditar no que ele estava dizendo. Uma sociedade secreta? Controle global? Tudo isso parecia tão distante da realidade que eu conhecia. Mas eu sabia que ele estava falando a verdade. A maneira como falava, com tanta certeza, e a dor em seus olhos, me diziam que ele não estava mentindo. A irmã estava calada, processando tudo, e eu por um momento me senti completamente perdida. Mas como podemos lutar contra isso? Contra algo tão grande? Perguntei, sentindo que minha voz estava cheia de desesperança. O homem olhou para o fundo da sala, como se preparasse para revelar algo muito mais sério, muito mais importante. O caminho para derrotar isso não será fácil. Mas há um segredo. Algo que está escondido dentro do convento, no coração daquilo que eles chamam de purificação. Lá vocês vão encontrar a chave para desmantelar tudo. Não é só sobre fugir. É sobre destruir o sistema de dentro, o controle que eles impõem nas pessoas. Mas para isso vocês precisarão entrar novamente, infiltradas. Eu olhei para ele, incrédula. Infiltradas? Voltar para o convento? A ideia parecia insana, quase suicida. Ele assentiu sem hesitar. Sim, é isso mesmo. Eu sei que parece loucura, mas é a única maneira de destruir o que eles estão fazendo. Se vocês voltarem, com calma, com paciência, e chegarem até o fundo das práticas deles, vão descobrir o que é necessário para acabar com esse ciclo de dor e controle. Para destruir o que está por trás de tudo isso. A irmã deu um passo atrás, como se estivesse se afastando do pensamento. Isso é impossível. Eles vão nos pegar de novo. Eles vão nos matar, Helena. Não podemos voltar. Eu sei que é difícil, eu disse, tentando acalmá-la. Mas naquele momento, sabia que não havia mais escolha. Eu sei que é perigoso. Mas talvez seja o único jeito de parar isso de uma vez por todas. Eu me virei para o homem, que observava tudo com aquele olhar de quem já viveu a dor da perda e da luta. E você? O que vai fazer? Vai nos ajudar? Vai entrar nessa batalha também? Ele deu um sorriso triste, quase amargo. Eu já fiz a minha parte. Agora, a luta é de vocês. Ele se virou, indo até a porta, e antes de sair, olhou para nós uma última vez. Eu só espero que vocês estejam preparadas. O que vocês vão enfrentar não é apenas um convento. É o coração de algo muito mais sombrio. E quando entrarem, não vão mais poder voltar. Eu fiquei ali, sentindo um peso imenso no peito. O homem havia nos dado uma direção, mas ao mesmo tempo nos lançava em um abismo de incertezas. Voltar ao convento parecia uma loucura, mas ao mesmo tempo, a ideia de continuar fugindo para sempre sem respostas também era insustentável. Como poderíamos fugir de algo que já estava dentro de nós, no coração do que vivemos? Ele tinha razão. Precisávamos entender o que estava acontecendo, o que eles estavam realmente fazendo. A irmã, no entanto, parecia mais abalada. A ideia de retornar ao convento parecia insuportável para ela.
Eu podia ver nas suas mãos tremendo que a dor ainda estava viva dentro dela. Eu também sentia, mas de algum jeito, a raiva e o desespero estavam começando a se transformar em algo mais forte dentro de mim. Uma vontade feroz de lutar, de entender. Não ia ser fácil, não ia ser seguro, mas era o único caminho para nos libertarmos de tudo o que aquele lugar e aquelas mulheres representavam. Como podemos confiar que isso vai funcionar? E se não der certo? A irmã perguntou, a voz quebrando no final da frase. Eu não tinha uma resposta para ela. Eu também não sabia se daria certo. Tudo o que eu sabia é que se não fizéssemos isso, nunca teríamos a chance de descobrir a verdade. Temos que tentar, eu disse com a voz mais firme do que eu me sentia. Eu não sabia o que ia acontecer quando voltássemos. Não sabia como íamos nos infiltrar. Mas eu sabia que, se não tentássemos agora, estaríamos sempre correndo, escondidas, sem nunca entender o que estávamos realmente enfrentando. O homem parecia estar ouvindo nossas palavras, mas não se movia. Ele já tinha dado o que podia dar. Sabia que a decisão era nossa. Eu só tenho uma coisa para dizer. Ele interrompeu finalmente. Acreditem, não será fácil. Vocês vão ter que ser mais astutas do que nunca. No convento nada é o que parece. As freiras, elas não são apenas religiosas. Elas sabem mais do que imaginam. O sistema de controle vai além de qualquer coisa que vocês possam compreender agora. Eu sei, eu disse mais para mim mesma. Sabia que o homem estava falando a verdade. Mas alguma coisa dentro de mim se recusava a acreditar que todo o sofrimento tinha sido em vão. Que aquelas mulheres, aquelas freiras, eram peões dentro de algo muito maior. Eu só queria respostas. Eu só queria que o pesadelo acabasse. A irmã estava silenciosa, olhando para o homem. Algo na maneira como ele falava com tanta certeza fazia com que até ela se sentisse mais decidida, como se tivesse uma missão. Eu sabia que ela estava com medo, mas, por mais que tentasse esconder, ela não podia negar que algo dentro dela também queria descobrir a verdade. Então vamos fazer isso. Vamos voltar, eu disse olhando para o homem. Mas como vamos entrar? Como vamos nos infiltrar sem sermos notadas? O homem se aproximou de uma mesa no canto da sala e retirou de uma gaveta uma série de papéis velhos e amarelados. Ele os estendeu na nossa frente. Aqui está o que vocês precisam saber. Um mapa do convento, com os pontos mais importantes destacados. A estrutura está dividida em várias áreas que vocês não conhecem. Existem passagens secretas, câmaras fechadas e áreas fora do alcance das freiras comuns. Mas vocês têm que entrar sem chamar atenção. As freiras mais velhas, as mais próximas da Madre Superiora, são as mais perigosas. Elas sabem o que vocês são. Elas sabem o que fazem com as que tentam fugir. Eu olhei para o mapa. As ruas que já conhecíamos, os jardins, as igrejas. Mas dentro do convento, havia uma rede de passagens e câmaras que eu nunca tinha visto antes. Como eles conseguiram esconder tudo isso de nós? Como nunca percebemos que havia algo muito mais sombrio acontecendo ali? A irmã se aproximou do mapa, e por um instante, nós duas ficamos ali, imersas no que vimos. Então, precisamos encontrar essas passagens secretas? E o que vamos fazer quando chegarmos lá? Como vamos saber o que procurar? Ela estava claramente apreensiva, e eu entendia. Eu também não sabia o que esperar. O medo era real. Mas a sensação de que a verdade estava ali, à nossa frente, me dava coragem. O homem se afastou como se tivesse terminado o que precisava dizer. Eu não sei o que vocês vão encontrar lá dentro, mas se quiserem destruí-los, terão que chegar até a sala onde tudo começa. A sala onde a Madre Superiora e as líderes do convento fazem suas purificações. Aquela sala contém tudo o que vocês precisam saber, mas é onde o perigo é maior.
Quando forem até lá, vocês precisarão estar preparadas para o pior. Eu sabia que ele não estava exagerando. Já tínhamos visto a brutalidade daquele lugar. Mas isso... O que ele estava sugerindo, o que estava por trás dessas purificações, parecia algo ainda mais macabro. Eu tentei não pensar no que isso poderia significar, mas o medo crescia dentro de mim. Mas como vamos nos aproximar disso sem sermos descobertas? Não podemos simplesmente entrar lá, certo? Não, claro que não. Ele respondeu, voltando-se para nós com uma expressão séria. Vocês terão que se infiltrar no meio das novícias, das outras mulheres. Tornem-se parte do sistema. Sigam as ordens sem questionar. Mas, ao mesmo tempo, estejam atentas. Não deixem que nada passe despercebido. Cada movimento que fizerem, cada palavra que falarem, pode ser o que vai salvar ou condenar vocês. Quando conseguirem chegar até o coração do convento, não haverá mais volta. Não pode haver hesitação. Aquelas palavras pairaram no ar, e eu sabia que ele estava certo. O que nos aguardava no convento não seria uma simples missão. Era uma batalha, uma luta constante pela sobrevivência. E para tudo o que tinha acontecido até agora, nada seria mais difícil do que o que íamos enfrentar. Estamos prontas, eu disse, tentando convencer a mim mesma, tentando convencer a irmã. Se não tentarmos, nunca vamos saber. Vamos descobrir o que eles estão fazendo e acabar com isso, de uma vez por todas. A irmã não disse nada por um longo tempo, mas eu vi a resolução em seus olhos, a mesma que eu sentia crescendo em mim. Ela sabia que, assim como eu, não havia mais opção. Ou enfrentávamos esse monstro de frente, ou continuaríamos fugitivas, com o medo nos consumindo. Era hora de lutar. A noite caiu rapidamente, e no silêncio da casa onde estávamos escondidas, as palavras do homem ainda ressoavam na minha mente. O plano estava claro, mas o medo de falhar, de sermos descobertas, parecia esmagar cada passo que dávamos em direção ao convento. Eu e minha irmã nos olhamos uma última vez, sem palavras, como se soubéssemos que não havia mais volta. Não podíamos hesitar agora. O destino nos conduzia para aquele lugar sombrio, onde nossa verdadeira luta começava. Quando chegamos ao convento, tudo parecia o mesmo de antes. As paredes frias e impassíveis, o cheiro familiar de velas e incenso. Mas havia algo diferente. Algo que nós duas, agora mais conscientes, sentíamos no ar. O lugar já não nos parecia um abrigo, mas uma prisão, uma armadilha que nos engolira por tanto tempo. O peso da missão pesava sobre nossos ombros. Nos infiltramos, começamos a fazer o que tínhamos aprendido com o mapa. Mover-se nas sombras, prestar atenção aos detalhes, ouvir o que não estava sendo dito. Passamos a nos misturar com as novícias, sempre disfarçadas, sem levantar suspeitas. Por dias, seguimos esse jogo. Nada parecia fora do normal, mas sabíamos que a qualquer momento algo maior nos aguardava. Eu começava a me perguntar se aquilo tudo não passava de uma ilusão. Mas então, uma noite, durante uma vigília na capela, tudo se revelou. Foi lá que encontramos a entrada para o que o homem chamava de a sala onde tudo começa. Uma porta escondida atrás de um altar velho, coberta por tapeçarias pesadas e poeira. O que estava além daquela porta, nem eu nem a irmã podíamos imaginar. O coração do convento. Quando a porta se abriu, a sala estava mais escura do que eu jamais imaginei. Mas as palavras do homem ainda ecoavam em minha mente. Vocês terão que estar preparadas para o pior. Cada passo que dávamos ali parecia nos levar mais fundo no abismo. O cheiro era forte, denso, e então vimos. Nas paredes haviam símbolos estranhos, inscrições que eu não reconhecia, mas que tinham algo de macabro. Aquelas freiras, aquelas mulheres de fé, estavam envolvidas em algo muito maior.
Não era só uma questão de fé ou pureza. Era algo que controlava mentes, corpos e até vidas. Eles estavam usando as pessoas, manipulando os mais vulneráveis para transformar aquelas jovens mulheres em verdadeiras marionetes, tudo em nome de um poder que eu ainda não entendia completamente. Eu olhei para a irmã. Ela estava pálida, quase sem fôlego. Mas algo em seus olhos brilhava. Não era medo, era raiva. Uma raiva silenciosa que se espalhava pelo nosso corpo. O que quer que fosse, nós tínhamos chegado ao centro do que estava acontecendo ali. Finalmente, entendemos. E isso só aumentava o horror. Mas então, uma voz cortou o silêncio da sala. "Sabia que vocês viriam aqui", disse uma freira, a mais velha de todas, com um sorriso frio nos lábios. A Madre Superiora. Ela estava ali na penumbra, observando-nos como se soubesse cada passo que dávamos. "Vocês realmente acham que poderiam escapar? Que poderiam expor o que não compreendem?" Ela deu um passo à frente, revelando uma máscara de poder que mal podíamos acreditar. "Vocês fazem parte de algo muito maior do que imaginam. Não se trata só de controle. Trata-se de pureza, da verdadeira purificação da alma, da eliminação de qualquer sombra que ameace destruir nossa ordem." Aquelas palavras não faziam sentido. Purificação? O que ela queria dizer com aquilo? Mas antes que pudéssemos reagir, outras freiras apareceram, e a sala ficou lotada. Era uma emboscada, uma armadilha. Elas estavam esperando por nós. Eu e a irmã nos preparávamos para lutar, mas o medo e a incerteza começavam a tomar conta. Estávamos sozinhas, cercadas por mulheres que pareciam ser mais do que apenas freiras. Eram sombras, controladas por um poder maior, imbatível. Aquele momento parecia o fim, mas, antes que pudéssemos ser capturadas, a Madre Superiora levantou a mão, parando todos. "Eu sabia que vocês não entenderiam, mas foi necessário. Por muito tempo, o convento foi o bastião de nossa purificação. Mas o que não sabem, Helena, é que o controle nunca foi apenas sobre o corpo, mas sobre a mente. Essa ordem, essas freiras. Nós fazemos parte de algo que ultrapassa o convento. Algo que não pode ser destruído por uma simples revolta de duas almas perdidas." "E o que é isso? O que vocês querem?" Eu perguntei mais do que indignada, desafiando-a, já sem medo. Sabia que nossa luta não era apenas para sobreviver, mas para acabar com aquilo, de uma vez por todas. "O que nós queremos?" A Madre Superiora repetiu, rindo baixinho. "O que queremos, minha filha, é a ascensão, o controle absoluto sobre todos, a purificação completa. E vocês são apenas peões nesse jogo. Acham que podem nos destruir? Acham que vão acabar com nossa ordem? Não sabem o que estão fazendo." Foi então que percebi que aquelas palavras não eram uma ameaça, mas uma declaração de vitória. O convento, o sistema, o controle, tudo isso não era apenas uma estrutura religiosa. Era uma máquina, uma rede global, que não se tratava de fé, mas de um império que se alimentava da dor, do medo e da manipulação. E nós éramos apenas as últimas vítimas dessa rede. Mas antes que a situação piorasse, quando as freiras começaram a se aproximar, algo mudou. Uma porta se abriu à nossa esquerda, e o homem misterioso que nos havia ajudado apareceu. Com ele surgiram outros homens, aparentemente do lado de fora, mas que pareciam ser aliados. Era uma operação secreta, algo que eu jamais imaginei que existisse. Eles estavam infiltrados no sistema e vieram para nos resgatar, para nos ajudar a destruir de uma vez por todas a rede. Num instante, a sala virou um caos. Enquanto eles enfrentavam as freiras, eu e a irmã tentamos fugir. Sabíamos que o confronto era inevitável, mas aquilo não era nossa luta. A verdade já estava ali, e com a ajuda daqueles homens,
Conseguimos escapar do convento, finalmente. Não sabíamos o que aconteceria a seguir, mas sabíamos que, pelo menos por agora, havíamos dado um passo importante. A organização que manipulava o convento ainda estava ali, mas já não éramos mais as vítimas. Agora, éramos as combatentes. E se tivermos que voltar, será para destruir aquilo de uma vez por todas. Bom, minha gente, essa foi a minha história. A história de uma jovem que foi arrancada de sua liberdade, mas que nunca deixou de lutar. Uma história de dor, mas também de força, coragem e descoberta. Eu passei por momentos muito difíceis, mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que nunca devemos perder a esperança. Mesmo nas horas mais escuras, sempre há uma luz esperando para nos guiar. Se você chegou até aqui, deve ter se sentido tocado de alguma forma por tudo o que eu passei. Eu realmente espero que essa história tenha te inspirado. Eu sei que muitas vezes a vida pode nos colocar em situações que parecem impossíveis de superar. Mas, assim como eu e minha irmã, você também tem a força dentro de si para mudar sua história. Eu adoraria saber o que você achou dessa história. Não é fácil abrir o coração e compartilhar momentos tão pessoais. Mas se você se sentiu tocado, se essa história fez algo por você, eu peço que curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também possa se inspirar com tudo o que passamos. Ah, e me diga de onde você está assistindo, porque eu adoro saber de onde as pessoas estão ouvindo essas histórias. Isso me faz sentir mais conectada com todos vocês. Aqui está ela. Até a próxima. E lembre-se, nunca perca a sua força.